certeza, você também sabe, que existem vários outros influenciadores tricolores, vários outros canais que falam sobre o Fluminense, e cada um a seu jeito e tudo certo por isso. Eu não me sinto inferior a nenhum deles, como também tenho certeza que eu não sou melhor a nenhum deles. A intenção não é essa. Mas eu quero deixar claro para vocês que aqui você vai ver a informação por uma forma diferente. Ok? Você vai ver informações com muita humildade, com muita personalidade, com muita objetividade e com uma visão de quem conhece um pouquinho do gramado, de quem conhece um pouquinho do campo. Mas tem uma coisa que vem ocorrendo sistematicamente e que me incomoda muito. Me incomoda muito. E eu vou trazer para vocês esse problema, tá? Por que eu falo isso? Porque eu vejo as pessoas que falam sobre o Fluminense. Se eu quero melhorar, se eu quero entregar o melhor conteúdo para você, eu tenho que ter humildade e procurar ouvir a maioria dos canais que falam sobre o Fluminense. Não é só esse ou aquele. Eu procuro ouvir vários para me poder ter uma posição ali, ter uma orientação e saber se eu estou muito fora do foco, se eu estou, como é que eu estou, e o que eu posso melhorar, onde eu estou pecando. Eu procuro. O nome disso é humildade. Eu não quero copiar ninguém. Eu só quero trazer informação para vocês amanhã sobre o Fluminense de uma forma melhor do que eu trouxe hoje. Ok? Só que eu vejo alguns conteúdos que, sei lá, eu não entendo dessa forma. Se é verdade, se é mentira, você que vai decidir, não sou eu. Dito isso, nós vamos falar sobre o jogo de ontem, mas para que facilite e que vocês possam me entender melhor, eu vou trazer primeiro um pedacinho da coletiva do Renato. Isso vai me ajudar a trazer para vocês a minha indignação. Acompanhe aí. Bom, eu sempre assumo minhas responsabilidades, porque eu sou comandante e estou aí no dia a dia para corrigir o máximo dos jogadores para que esses erros não aconteçam. Eu tenho conversado com eles, tenho mostrado no vídeo. Dificilmente o adversário tem méritos, não são todos, lógico, mas tem méritos para fazer gols na gente. Realmente, em determinados momentos, está faltando esse foco para que a gente não tome esses gols. No futebol, outro dia eu vi o Praz, o goleiro que hoje ele é comentarista, falar, a gente aprende também todo dia. Há um tempo atrás ele falou uma coisa que eu guardei e eu concordo plenamente. O treinador, ele trabalha o time dele a semana toda, ou sempre que possível no dia a dia, mesmo tendo jogo a cada 3 dias. Ele treina, ele corrige, ele fala, ele mostra o melhor caminho, lapida o jogador, enfim, faz todo o trabalho dele. Aí deixa eu falar uma coisa na tua pergunta. 30%, 25%, 35%, 20% que seja, são os jogadores dentro do campo. São os jogadores dentro do campo. O treinador, e ninguém está tirando ninguém aqui da reta. O treinador faz o trabalho dele. Os jogadores têm a responsabilidade deles também lá dentro do campo. Porque se não for assim, bom, aí como que o jogador não vai ter suas responsabilidades também? Então a gente vem cometendo erros, eu venho corrigindo erros, sempre mostrando para eles da melhor forma. Assim. Então a gente tem tomado alguns gols que não poderíamos ter tomado numa desatenção de 1, de 2, de 3. E o adversário não tem perdoado a gente. Isso é a resposta da tua pergunta que eu vou te dar. Então, o meu trabalho, o trabalho da comissão técnica, ele continua. Não é aqui, em qualquer clube é assim, qualquer clube. O nosso trabalho é corrigir. Ponto, isso é uma coisa. Na outra, eu vou, agora dando sequência nessa tua pergunta aí, falar que o meu time foi melhor que o time do Bahia hoje, jogou melhor, mereceu a vitória. Nós enfrentamos uma equipe que está entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, uma equipe que está invicta aqui já há muito tempo, uma equipe muito boa, muito bem treinada, SAF, contrata jogadores, porque tem esse poder aquisitivo, e o meu time jogou aqui e foi melhor do que o Bahia. Nós tínhamos uma partida de 180 minutos,
onde nós jogamos os primeiros 90 minutos a cada adversário e fomos melhores. Tudo bem que você vai falar o que vale é bola na rede, o que vale é o resultado. Concordo também. O que vale é o resultado. Sendo isso, eu quero falar o seguinte, nós temos mais 90 minutos agora para a gente jogar no Maracanã, em frente à nossa torcida, e temos todas as condições de reverter o placar. Se nós jogamos bem aqui, fomos melhores que o adversário, tivemos as melhores oportunidades, pode ter certeza que lá nós temos mais 90 minutos para a gente fazer o nosso dever de casa. O presidente está aqui, não é porque ele está aqui. O presidente dá tudo para eles. Merecidamente, eles têm tudo. Agora, numa hora e meia, eles têm que dar o máximo. Tem que ter a entrega. Tem que ter o foco. Por tudo que eles têm na vida. Nessa uma hora e meia, tem que ter a entrega. Eles têm que dar em troca para o clube tudo que o clube proporciona para eles. E quando eu digo em tudo, é exatamente esse foco dos 90 minutos. Depois disso que disse o Renato, eu vou discordar de muita coisa do que eu tenho escutado por aí. E vou falar para vocês o porquê. Primeiro, eu não concordo com essa avaliação inicial do Renato. As primeiras palavras ali, que ele meteu de um mês ali, meu Deus do céu. Ainda bem que eu sei que o Renato não é dessa laia. Mas ele meteu de um mês ali, 30%, 20%, 25%, 35%. Cara, aquilo ali não se faz real. Porque a impressão que o Renato está passando para todo mundo é que ele treina a equipe, fecha os erros, corrige os erros. Isso não pode, isso aqui tem que ser assim, tem que ser assado. E quando chega no jogo, ele cruza o braço, senta no banco dele lá, no banco de reserva, e os jogadores que resolvem em campo. Não é assim que funciona. O Renato, eu tenho notado que em alguns momentos ele tem medo de ser protagonista. Eu não sei se é alguma doença do treinador passado, porque na hora de tomar atitude, meu treinador não está tomando. E quando toma, ela é tardia e de forma errada. Jogadores têm culpa? Show. Concordo. Mas ele também tem. E não adianta ele tirar o dele da reta. Eu não estou tirando meu. Está tirando, sim, senhor. Está tirando, sim, senhor. Se nós tomamos o gol no final, o Renato também é culpado. Não tem esse papo, desatenção. O Renato tem que ter atenção. Primeiro tempo, não vou falar metade ou um pouco mais, o Fluminense mandou no jogo. Mas tudo bem que ele não queira tomar uma atitude, eu até entendo, primeiro tempo, caso do adversário, tranquilo. Segundo tempo, nós mandamos no jogo durante muito tempo. Durante quase todo o primeiro tempo. O segundo tempo. Nós mandamos no jogo quase todo o segundo tempo. Mas o que faltou pra gente? Faltou o treinador jogar junto com a equipe. Faltou o treinador ter coragem. Por quê? Nós mandamos no jogo, mas nós voltamos a apresentar o problema que sempre apresentamos. Que problema é esse? Não tem um criador de jogada. Eu não sei por que essa birra com a porra do Ganso. Eu não sei por quê. Que o Ganso não vai aguentar jogar 90 minutos. Porra, 20 minutos já era pro Ganso ter entrado. Não quer botar o Ganso? Bota o Acosta, bota o Wagner, mas bota alguém pra criar a porra da jogada. Não. Continua lá com o craque da meia esquerda, Nonato. E Nonato não é culpado de nada. Ele até entrega uma partida muito digna. Só que tem um porém. Faz a trinca de volante, marca pra cacete. E na hora de sair pro jogo, cadê o jogador? Mas a trinca de volante é importante porque segura o adversário. Meu filho, se a trinca de volante estivesse funcionando como o Renato acha que está funcionando, o Martinelli não saía cansado daquele jeito, porra. O Martinelli e o Erros está correndo igual desgraçado e o Nonato jogando como meia, porra. Você pode jogar como meia, bota a porra do meia de ofício. Um cara que tenha visão de jogo, que facilite para os atacantes.
que ele queira na casa do adversário, começar com 3 volantes, estratégia, beleza e tal, mas ele tem que saber fazer a leitura da porra do jogo. Ele não faz a leitura correta do jogo. Ali, se ele não tem medo de ser protagonista na casa do adversário, se ele bota um meia para jogar ali, para poder criar as jogadas, Rogério Ceni, em vez de puxar o time para frente, ele ia se preocupar em não tomar o gol. Quando o Rogério identificou a nossa dificuldade, ele botou um velocista na esquerda, que é para jogar a gente para trás. E foi o que ocorreu. Já que a gente não quer atacar, eles atacam, porra. Já que a gente tem medo de assumir o protagonismo, cara, eles não tiveram. Eles não tiveram. Ah, que o gol no final foi vacilação de de duas pessoas, né? De 3 no máximo. Não, foi de todo mundo. Inclusive do treinador. Inclusive do treinador. E no mundo do futebol, Renato, o maior culpado pela derrota é o treinador. O treinador que blinda o seu time, que blinda o seu elenco, ele tem que assumir essa responsabilidade. Não dá para chegar numa coletiva e falar, eu faço o meu, mas eles não se concentram, então a culpa é deles. Não tem essa porra não, Renato. Perdeu, a culpa é sua. Quem botou ele lá? Não foi você? Então a culpa é sua, pô. Só que, obviamente, a gente sabe, no mesmo mundo do futebol, que essa é uma situação externa. Externa. Você tem que assumir, tem que ter essa postura para assumir para a imprensa, para todo mundo, sem medo. Ó, a culpa é minha. Não sei o que. Não, a culpa é minha. A culpa é minha. Perdeu, a culpa é minha. Internamente você corrige, como você bem falou. Nesse ponto eu concordo. Entre 4 paredes, você bota lá e dá esporro em todo mundo e corrige. Só que você tem que olhar no espelho e tem que entender que você está na mesma condição deles. Não só os jogadores, mas você também trabalha com toda a estrutura dada pelo presidente. O presidente te fornece todas as condições de trabalhar, fazer um trabalho de excelência. Você acerta em algumas coisas, mas na hora de tirar um 10, você tem medo de ser feliz, pô. E isso está me incomodando muito. Isso está me incomodando muito. É por isso que a capa do vídeo hoje tá: quem tem medo de perder, perde a porra da vontade de ganhar. E você, ontem, perdeu essa vontade. Você perdeu essa vontade. Eu não sei se tu tem birra com o Ganso. Eu não sei se ninguém quer dar moral pro Wagner. Eu não sei qual é. Mas eu acho muito estranho o Acosta chegar e já tá com essa moral toda. Excelente jogador. Excelente jogador. Mas eu não acho ele acima da média para chegar e ter mais espaço do que um Ganso, porra. Eu não vejo. Alguém vê? Eu não vejo. Até porque, para poder reforçar o que eu estou dizendo aqui, as últimas partidas do Ganso ele entrou bem. Com desenvoltura, com disposição. Não entendo. Eu particularmente não entendo. Não entendo porque essa bizarrice de entrar sem um criador. A gente apanha, a gente peca. Ah, teve 2 chances de gol, teve... Por acaso, cara. Não é criado. Não foi uma coisa criada. Foi por acaso. O lance disputado do Everaldo, os zagueiros batendo cabeça, aí sobrou pro Canóbio. Não teve nada criado. Não teve nada criado. A gente só fica contando, esperando a hora do adversário errar. Se o adversário não errar, a gente tá lascado, porra. Nós raramente temos jogadas criadas para o centroavante. Depois daqueles gol do Everaldo lá, na jogada do Serna, e alguns outros raros momentos, são coisas raras, cara, como eu falei. A gente não vê isso. E outra coisa, o erro nas substituições tá gritante. Tá gritante. Para jogar sem criação, como ele tá botando, porra, aí não tem que botar o Cano. Tem que botar o John Kennedy. O Cano me entra, primeira bola do Cano, ele quase mata a gente do coração.
Por quê? O Cano vai voltar atrás do meio do campo para virar uma bola e vira na zaga. Quase infartou o time do Fluminense. Quase infartou a torcida. O Cano é um excelente goleador. O Cano é um ídolo do Fluminense. Ele tem que ser preservado e usado da forma certa. O Cano é um centroavante de esperar a bola na área. O Cano é um centroavante que vem ali na meia-lua e tal, mas ele não é um cara que seja um primor em qualidade técnica. E nem é pra ser, ele é goleador, pô. É um excelente goleador. O Cano tem que ser abastecido na área ou próximo dela. O Cano não tem que vir atrás do meio do campo buscar jogo, porra. Pelo amor de Deus. O Cano não tem velocidade para poder jogar nesse sistema aí de 3 volantes. Por quê? Porque a bola não vai chegar redonda para ele. No final do jogo ficou a prova. Uma bola que se é um John Kennedy, que é mais novo, tem mais vigor, conseguiria botar na frente para disputar e tentar a finalização. O Cano não teve a menor chance. Qual a explosão física? Ah, por causa da idade. Não, mesmo novo ele não tem essa explosão física. A velocidade do Cano está na explosão a curto espaço. Ele explode e finaliza. Independente de idade. Cano sempre foi isso e faz de forma magistral. Mas velocidade, uma distância longa, não é do Cano. O Cano é para quando está o Ganso. Para quando tem um meia de criação. Então o Renato errou muito. Errou muito. Outra coisa. Tira Martinelli e a gente toma gol, já reparou? A Martinelli tá cansado desde ele se esgarçar até o final do jogo, porra. Porque o Renato, ele não faz a substituição por programas técnicos. Ele não vê que o jogador tá mal na partida, ele vai substituir. Não, ele só faz substituição se estiver cansado. Ele tem 300 homens no banco, mas só mexe se estiver cansado. Ah lá, tá cansado, vou mexer. Ih, olha lá, tá cansado, vou mexer. Aparentemente é só isso que ele faz, cara. O que me irrita é que eu sei que é um bom treinador, pô. Mas conforme tá afunilando, ele tá cometendo esses pecados repetidamente. Eu acho que se tiver alguma briga com o Ganso, alguma coisa lá, que repense isso, pô. Que repense. E ele faz duas coisas também que me incomodam muito. Primeira, é não, nós jogamos melhor, nós fomos melhor do que um time que tem SAF, do que um time que contrata. Eu quero que se lasque, o time contrata muito, pô. Tem que se importar com a gente. Esse papo que o time dos caras é isso ou aquilo é para justificar a derrota, pô. Temos que respeitar o adversário, ponto. Eu não tenho que ficar enaltecendo o adversário para justificar a minha incompetência. Todo mundo sabe que todos os clubes do Brasil, do mundo, merecem respeito. Aí agora eu vou ficar ali dando uma de que não, se fosse comigo, eu também faria, porque o time tem SAF, tem isso, tem... pô, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa de ver o cara comentando em cima de estatística. Não, que a estatística foi isso, a estatística foi aquilo. Meu irmão, a questão é dentro do campo. A estatística pode ser avaliada fora do resultado do jogo depois. Pode analisar com calma depois para ver. Agora o desempenho da equipe, esquece estatística, pô. Tem muito time com estatística ruim que ganha jogo, pô. Eu tô cagando pra estatística, eu quero ganhar um jogo. Porque quando você ganha o jogo, você ganha confiança para desempenhar o seu papel cada vez melhor. E às vezes estatística não diz que foi o jogo. Às vezes o time tem muita posse de bola, tem muita coisa e tal. Atacou 18 vezes, aí tu vai ver um chute da arquibancada, um chute foi para fora. O adversário só chutou 3 vezes é gol, mas as 3 vezes foi dentro do gol e defesa difícil do goleiro. Então não vou muito de estatística não, irmão. Não vou. Porque eu acho que Renato tem que acordar. Parar de meter esses caô.
que eu já falei desde a primeira vez que o Renato falou isso. Tô falando de hoje não, tá? Isso aqui não tô indo pela cabeça de ninguém não. Eu já falei isso há muito tempo, desde a primeira vez que o Renato se omitiu lá atrás. Já tem alguns jogos atrás, quando eu chamei a atenção para esse primeiro discurso do Renato. Não, a culpa não é minha, eu faço... Eles que não estão concentrados em campo. Ele está tirando dele da reta e está jogando na conta da torcida. Isso racha grupo. Eu já disse isso lá atrás. Não estou falando de ontem, não. Ó, eu já falei isso há muito tempo. O Renato está com esse discurso não é bom, cara. Não é bom. Ok? E outra coisa que me incomoda. Não, 90 minutos, agora diante da nossa torcida, agora em casa. Se ele não tomar atitude, não corrigir e não tiver coragem para ser protagonista, vai complicar pra gente. Que não vai ser fácil, a gente já sabe. Mas a gente tem que ter o discernimento quando aproveitar a brecha, ir para cima e resolver a parada. Porque a impressão que fica no jogo de ontem, na minha concepção, é uma impressão até maior do que o erro no final do jogo que nós fizemos. Nós tomamos o gol. A maior impressão que fica para mim é que se ele tivesse personalidade, não tivesse medo de ser protagonista, nós poderíamos sair ontem da Fonte Nova com a classificação. O que mais me frustra não é ter perdido o jogo, é não ter saído com um resultado positivo de lá de uma forma convincente. Porque nossa equipe, nosso treinador, ficou com medo de ser protagonista. Isso me incomoda. Entendeu? Isso me incomoda muito. Mas vamos aguardar, galera. E repito, Renato faz um excelente trabalho à frente do Fluminense. É bem melhor do que do ano passado. Mas nós não podemos ter o medo de ver o Fluminense jogar como tínhamos no ano passado com o Mano Menezes. Fluminense tem que ser protagonista, porra. Fluminense é o quarto melhor time do mundo. Nós temos que jogar para cima, com determinação, com vontade. E quando tiver a mesa de xadrez pronta, os nossos movimentos são de ataque para aniquilar o adversário. E não quando vê a possibilidade de aniquilar o adversário, a gente se retrair com medo de ser feliz. Então, toda a condição maravilhosa, repito, que a diretoria dá para os jogadores, dá para o Renato também. Então, que o Renato se inspire nisso, corrija seus erros e não fique como dor de paus na beira do campo, só reclamando, e que faça uma estratégia melhor e que veja a possibilidade de colocar jogadores que tenham liderança, que tenham capacidade técnica, que sejam líder, que possa resolver os nossos problemas. E eu bato na tecla, porque a porra da má vontade com o Ganso. Nós estamos precisando dessa criação no meio. Mas vamos aguardar para ver o que acontece, galera. Semana que vem tem um jogo de volta. Precisamos da vitória, precisamos avançar. Ok? Família, obrigado pelo carinho até aqui. Não esqueça, antes de ir embora, deixe seu like. Deixe seu comentário se você concorda ou não comigo. E repito, galera, aqui você vai ver comentários com personalidade. Eu não estou aqui com papagaio de pirata para repetir o que os outros falam. Até porque a conclusão, a observação, quem faz sou eu. Eu não vou obedecer sistema e eu não vou ser manipulado por ninguém. Então eu trago a verdade. Renato tem muito crédito, muito. Mas não dá para ter medo de ser protagonista como ele teve ontem. Ok? Fica aqui uma crítica totalmente construtiva. Não estou aqui falar mal de atleta, não estou aqui falar mal de treinador. Mas a verdade tem que ser dita. Valeu? Família, tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor sempre. E até a próxima. A gente se vê por aí.